Bom dia, e hoje nós vamos falar sobre culpa, reparação, o assunto que estamos falando, né? Desde o início das nossas lives do ano, é um assunto que rende, hein, gente? Uau! Bom dia, pessoal do YouTube, chegando aqui também, e hoje a gente vai falar também sobre o filme Um Homem de Sorte, né? Espero que todos tenham visto para poder desfrutar também desse papo de hoje, tá? Quem que assistiu o filme, gente? Diz aqui para mim no Instagram. Assistiram o filme que eu recomendei nas duas últimas lives, Um Homem de Sorte, para que a gente possa falar sobre as leis sistêmicas a partir desse lindo exemplo. E se você é novo por aqui, quer experimentar na prática a constelação familiar, tem gratuitamente, né, as 3 primeiras aulas das 8 aulas da jornada das constelações familiares. Então você pode desfrutar também e conhecer de uma forma vivencial através das constelações internas e também do conteúdo que eu disponibilizo, tá, gratuitamente, né, na jornada das constelações. Se você fez a jornada, gostou da jornada, podem também recomendar. Nós temos milhares de depoimentos de muitas vidas transformadas. Aliás, essa semana eu atendi algumas pessoas que vieram da jornada e elas me disseram o quanto elas mudaram, né? Teve uma pessoa que eu atendi que eu até fiquei muito emocionada, com uma história bem difícil, né? Mas bem desafiadora mesmo, né? E ela disse que foi através da jornada que ela conseguiu iniciar a reconciliação com o pai, que ela ficou na aula do pai, né, mais de um mês, né? Porque de fato foi uma experiência muito desafiadora que ela viveu. Então eu não deixo de me surpreender com o poder, né? Se a pessoa de fato ela tá a fim de trabalhar, é incrível o que as pessoas conseguiram transformar com jornadas, constelações. Então, pessoal, indique, tá? Porque de fato ela traz muitos benefícios. Então tá aí o link da jornada, né? E se você gosta de estudar, vocês sabem, né, que eu amo ler, eu tô sempre indicando livros, aliás, hoje vou indicar 2 livros para vocês, para aprofundarem-se nesse assunto, né? Culpa, reparação, vamos falar do filme, né? E então nós criamos o Clube do Livro, né? O Clube do Livro ele tem a duração de 6 meses, será um semestre. Nós pegamos as obras principais de Bert Hellinger e estaremos estudando juntos. Nos reuniremos um domingo por mês, sempre o último domingo do mês, então vai iniciar agora, em fevereiro, no último domingo de fevereiro, então também ainda dá tempo de você se inscrever para estudar conosco as obras de Bert Hellinger. O primeiro livro é a autobiografia, tá certo? 2 pessoas também me escreveram no direct essa semana, dizendo: ah, eu achei que o Clube do Livro era só para os alunos da formação. Não é, aliás, não é obrigatório para os alunos da formação, é um bônus, né? Porque em toda a formação a gente sabe que a gente tem os alunos que ficam mais na superfície, tem os alunos médios e tem os alunos que gostam de aprofundar no conteúdo. Então, a formação, ela serve a todos, né? Então, para aqueles que gostam de aprofundar, né, os alunos que querem, de fato, estudar, então nós temos o Clube do Livro, que é dado como bônus para aqueles que estão na formação. Então, se você tiver interesse, né, quer conferir como é que funciona, tem o link aqui, Clube do Livro, tá bom? Ok, então vamos lá. Muita gente está dizendo, olha lá, Cris Pisco, façam a jornada, recomendo imensamente. Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos falar sobre culpa, reparação. Gente, esse assunto culpa, reparação, e hoje eu vou falar de um tema também que combina com culpa, reparação, né? Um tema que normalmente nós confundimos bastante, tá? Dentro do trabalho das constelações. Hoje eu também falarei para vocês sobre o
perdão. Por que é que Bert Hellinger não aconselha, né, pedir perdão ou perdoar nas constelações familiares, né? Por que que nós usamos "eu sinto muito" e várias outras possibilidades, né? Então, alguém tem clareza disso aqui? Deixa eu ver como é que vocês estão com esse assunto, né, a respeito de perdão. Estamos falando de culpa e reparação. Será que simplesmente perdoar, como nós falamos nas aulas anteriores, será que somente desculpar ou pedir desculpas é suficiente para fazer a reparação quando alguém causou algum dano, né? E o que é a inocência quando Bert Hellinger fala de manter a inocência, né? Inocência e o culpado e o inocente. Nossa, gente, tanta confusão com esses termos, né? Então hoje nós vamos clarear tudo isso, tá bom? A jornada já é uma constelação, muitas constelações. A cada aula da jornada tem uma constelação interna. Você vai constelar a sua criança interior, a sua mãe, o seu pai, vai constelar os seus ancestrais, vai constelar a sua relação com o dinheiro, a relação com a saúde, a relação com o marido, a relação com os filhos. Cada aula da jornada tem uma constelação interna, por isso ela é tão transformadora. Vamos embora. Vamos começar pelo filme? Né? Quem não viu o filme, depois assiste, tá? Que vale muito a pena, tá? Então vamos lá. Um Homem de Sorte conta a história, né, de um homem que faz parte é a história, o protagonista, né, é um homem bastante inteligente, é um inventor, é um homem bastante à frente do tempo dele. E ele tem ideias arquitetônicas maravilhosas, né? É muito inteligente. E ele nasce numa cidadezinha do interior e dentro de um sistema bastante católico, né? Um catolicismo bem ortodoxo. O pai dele, inclusive, é padre, né? Eles dão o nome de clero, ao clérigo, alguma coisa assim. E bastante rígido, né? O pai dele é que coordena a paróquia ali, tem um cargo importante, inclusive, né? Dentre a comunidade católica, tá? Lembram disso? Ok. Esse homem que faz parte desse sistema de crenças, isso já nos ajuda a perceber, né, como nós somos afetados e influenciados pelo sistema de crenças comportamentais e também religiosas do nosso sistema. Então, se nossa família tem uma religião, né, somos afetados. Se não tem uma religião, somos afetados, tá? Então, muito interessante, esse filme vai mostrar muito a influência das crenças religiosas dentro da história de vida que depois decorre desse protagonista, tá? Bom, o que acontece é que o protagonista decide fazer exatamente aquilo que falamos na aula passada, ele decide desobedecer aquele sistema de crenças e ir em direção a algo novo. No entanto, a forma, e é isso o mais importante é que a forma como ele faz isso é bem rebelde, né? Ele faz isso no orgulho, ele faz isso não aceitando o que o pai deu. O pai era uma pessoa bastante difícil, tá? Claro, ok. Eles são bastante rígidos, os pais. No entanto, né, como Bert Hellinger nos ensina, né, ele recebeu a vida e recebeu tudo o que ele precisava, né, inclusive para poder ir, né, depois para cidade grande, né? E o que acontece? No orgulho dele, ele sai bravo com esse pai, bravo com essa mãe, bravo com o sistema familiar dele, que ele considera extremamente nocivo, e tem um símbolo, né? Um símbolo que percorre todo o filme, que quem assistiu vai lembrar, né? Qual é o símbolo? O que é que esse pai, quando esse filho, né, sai de casa, o que é que esse pai dá para esse filho que esse filho recusa? Quem viu o filme
e lembra. O que é? E isso, a Karina Fonta, o relógio, a Sara, o relógio, isso. Então o pai, e é uma metáfora muito bonita, né? Esse relógio. E então já vou indicar o primeiro livro para vocês, né? Porque é exatamente disso que esse livro fala. É um livro tão fininho, mas ele é tão profundo. Eu faço sempre nas formações uma dinâmica linda com a história desse livro, e todos sempre se emocionam demais, e muitas pessoas já transformaram a relação com os pais através dessa vivência que eu faço, que está aqui nesse livro. E o livro é Onde Estão as Moedas, que agora já tem em português. Antes a gente tinha somente em espanhol, né? Do Jean Garriga, que foi também um dos meus professores de constelação familiar. Ele é um espanhol, né? E, inclusive, esse livro aqui, ó, tem a assinatura dele, né? O autógrafo dele. Então, Onde Estão as Moedas, tá? Quem aqui já leu esse livrinho? A Jussara, amei esse livro. Cris, a Regina, é maravilhoso. Aonde Estão as Moedas, tá? As chaves do vínculo entre pais e filhos. E através de uma história, ele conta uma das bases da constelação familiar, tá certo? Esse relógio, pessoal, desse filme é a mesma coisa que as moedas, tá bom? Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, olha as moedas no lugar, né? De um relógio, porque esse relógio, diferentes cenas e fases da vida do protagonista, ele vai ressurgir e até a última cena tá lá esse relógio. Não é? Vocês perceberam isso, gente? Quem assistiu o filme? Aqui a Eliana, ótimo. Então, pessoal, nesse livro, ele vai falar assim, ele vai dar 2 exemplos na história. Então, ele vai falar dos filhos que recebem as moedas dos pais e como é que é a vida desses filhos quando vão para a vida, que é que vai acontecendo, tá? E ele também vai falar do que acontece quando os filhos não reconhecem as moedas, não aceitam as moedas, brigam com os pais e então vão para a vida sem levar as moedas que receberam dos pais. Como foi o protagonista? Foi para a vida sem o relógio, sem as moedas. Mas aí nesse primeiro momento você já pode se perguntar, Cris, mas se ele não, como é que ele poderia aceitar aquele relógio, né? Se o pai, quando se despede dele, fala tudo aquilo que falou, né? Porque o pai, inclusive, o pai diz assim, enfim, então o pai, ele não é, né, nada acolhedor, nada incentivador, o pai inclusive não quer que ele vá, né, embora, diz que não vai dar nenhum dinheiro para ele, enfim, mas passa o relógio, que inclusive é um relógio que ele recebeu do pai dele, então é um relógio que vai passando de geração para geração. Ele recusa o relógio. Quando nós assistimos o filme, uau, a gente fala, esse pai aí não é fácil. Então, de fato, é um grande desafio quando nós temos pais disfuncionais, porque o pai dele é caracterizado como um pai disfuncional, no entanto é o pai, e ele fica brigando com esse pai durante todo o filme, e de fato não é fácil aceitar aquele relógio naquele primeiro momento, mas depois ele vai ter várias outras oportunidades, e ele continua não aceitando o relógio, até o final da vida, né? Enfim, deixa eu ver aqui os comentários, e como a Branca, como ele recusa esse relógio, mas o pai oferece algo, isso parece um sinal de vínculo, isso mesmo, né? O pai oferece o relógio, é o que está disponível para o pai, é o relógio, né? Mas ele não quer nada do pai, né? Ele vai embora, desqualificando totalmente o pai e a família, certo? Bom, aqui no livro, então, ele vai contar o que acontece com a pessoa quando ela vai para a vida sem as moedas, no caso do filme, sem o relógio. Bom, uma primeira atitude, uma primeira postura que normalmente se faz
quando nós vamos para a vida sem as moedas que recebemos dos nossos pais, é que nós começamos a transferir, projetar nas situações da vida aquilo que nós não pegamos dos nossos pais. Lembrando que se não pego dos meus pais, o que eu faço? Eu vou para o orgulho. Então já vou para a vida numa postura orgulhosa. Eu já vou para a vida sem seguir as leis sistêmicas. Por exemplo, né, já feri a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, porque eu me nego a receber da minha família, me arrogo, né, em relação à minha família, também me coloco maior do que eles, então também infrinjo a lei da hierarquia e também a do pertencimento. Então ele fere as 3 leis, porque ele diz: eu não pertenço a vocês, eu pertenço a um outro lugar e eu estou em busca desse lugar. Por isso que o nome do filme, já já a gente vai compreender por que chamam Ordem de Sorte, né? Já já a gente vai compreender, porque apesar dele sair dessa forma da casa dele, muitas oportunidades aconteceram na vida dele, no entanto, ele não conseguiu pegar essas oportunidades, aceitar essas oportunidades, exatamente porque ele estava na postura errada em relação aos pais, na postura disfuncional. Então, vocês perceberam, vocês que assistiram o filme, como ele começa a projetar o pai, primeiro, no pai da menina que ele fica interessado. Lá na cidade grande, aquela família abastada, que inclusive era uma família de judeus, e aí já começa um conflito, né? Conflito entre 2 bandos, né, que têm religiões e crenças totalmente diferentes. Então ele começa a se conectar com uma família, né, bastante rica e começa a se interessar por uma das filhas. Né? No início era bem interesse mesmo, mas depois ele começa, né, a se apaixonar pela filha do judeu. Enfim, ele começa então a projetar todas as questões difíceis que ele teve com o pai dele no pai, né, dessa nova família, a família dos judeus. E em seguida, quando ele vai apresentar o projeto dele, um projeto maravilhoso, né, ele vai apresentar o projeto para um general, de novo, né, ele projeta a relação do pai dele com esse general. Então, veja, e foram pessoas, né, fundamentais dentro da jornada dele, porque ele estava num lugar disfuncional, né, em relação à família dele, ele não consegue aproveitar as oportunidades, porque o orgulho dele não deixa. Então, quando o pai, né, da noiva, que depois se tornou noiva dele, pela primeira vez o repreende e traz ele para a realidade, mostrando de onde ele viera e a atitude orgulhosa que ele estava tendo, pronto, naquele momento ele vê o pai, não vê mais o sogro, né? E ele começa então a desenvolver uma paranoia, né? Quando ele vai também para esse general, né, que num primeiro momento não aceita o projeto dele, num segundo momento aceita, mas tudo que ele precisava era pedir desculpas pela forma que tinha tratado o general. Ele não dá conta de pedir desculpas por conta de todo o orgulho dele, né? De novo, né? Tudo isso tinha a ver com a relação com o pai dele. E então ele perde a grande oportunidade da vida dele por orgulho. E aí o que acontece é que ele vai, então, perdendo essas oportunidades, um homem de sorte, porque apesar de tudo isso, a vida foi se abrindo para ele, né? Ele encontrou uma mulher maravilhosa, ele encontrou uma família maravilhosa, depois ele encontrou uma oportunidade profissional maravilhosa, ele começa a fazer faculdade. Tudo que ele precisava foi aparecendo na vida dele, né? Mas ele não deu conta de aproveitar essas oportunidades por conta do lugar que ele ocupava na família dele. Por isso que eu sempre digo, quando a gente muda o nosso lugar na família, quando vamos para um lugar funcional, a vida de fato, né,
se abre para nós a partir de um novo lugar, porque a vida ali se abriu para ele, mas ele não deu conta de sustentar tudo aquilo de bom que estava acontecendo com ele, nem aquele relacionamento com aquela pessoa, né, a noiva, que era uma pessoa maravilhosa. Ele não dá conta. E ele então começa, né, a criar dentro dele uma briga enorme com Cristo, começa a ter alucinações, ele começa a enlouquecer. Enfim, e aí ele vai definhando, aqui nesse livrinho, ele conta, inclusive, essa passagem dessa, olha, quando o protagonista aqui do livro também vai para a vida sem as moedas e projeta aqui, né, projeta no trabalho, não é aquilo que, o trabalho não deu as moedas que o filho achava que ia receber. Daí a pessoa que se casa, acha que no casamento ele agora sim vai receber as moedas que ele não pegou do pai, e não recebe, percebe que não é aí. Depois tem filhos, e com os filhos ele acha que vai receber as moedas que ele não quis do pai, e ele também não recebe. E aí, como que ele vai se sentindo? Ele vai se sentindo desenganado, submetido a um tormento emocional, que na forma de um desespero, que é exatamente como o protagonista do filme se sente. Ele vai ficando desesperado, atormentado, né? Se sente em crise, desgostoso, uma turbulência enorme, né? Com uma frustração gigante, né? Que é o que acontece com todos nós quando nós não tomamos as moedas de nossos pais. O que acontece aqui nesse livrinho é que num determinado momento, já volto ali para o filme, ele diz: socorro, eu não aguento mais, né? Entra em depressão, tudo mais. E aí, o que ele faz? Ele vai buscar um terapeuta. E é muito interessante como que o Garriga coloca aqui, né? Já volto aqui. Lá no filme, então, ele também vai chegando nesse mesmo estado. No entanto, ele não tem a oportunidade de visitar um terapeuta, tá? O pai morre, ele não consegue se despedir do pai. E o que acontece? O pai, então, pede para a mãe ir procurá-lo lá na cidade grande e levar novamente o relógio. E mais uma vez, ele não dá conta de carregar aquele relógio, ele deixa o relógio, logo em seguida a mãe morre e ele vai ficando cada vez mais atormentado. Até que ele volta para a cidadezinha dele, abre mão da noiva, abre mão... detalhe muito interessante, o que acontece também com essa noiva é que ela fica grávida dele, né? E ele não sabe que ela engravidou. E como ela fica grávida exatamente nesse momento, que ele está tão atormentado e vai embora, ela então faz um aborto, né? E é muito bonito como ela faz a reparação desse aborto, né? Já que esse é o nosso tema, culpa e reparação. Então veja, ele tenta sair daquele cerco da família e, por um lado, isso é maravilhoso, se ele tivesse conseguido levar as moedas com ele. Nossa, seria maravilhoso. Os pais no início iam ficar mesmo, né, desgostosos, porque eram muito rígidos, mas para o sistema isso ia ser maravilhoso, né, ia ser um grande salto. Mas ele não dá conta, ele sai revoltado, né, ele sai brigado. E aí o que acontece? Ele começa então a se autossabotar. Cria uma doença, né? Porque ele desenvolve um câncer, autopunição, porque ele também não se perdoa, né, por não ter seguido as orientações do pai. Então, é incrível, gente, é incrível que num determinado momento do filme, quando ele volta para a cidadezinha, até para a igreja ele volta e começa de novo, né, participar dos sermões. Então, como nós, né, somos muito presos à consciência sistêmica, que a gente não se dá conta, né? Como nós, se não fazemos esse processo com muita consciência, acabamos na fidelidade sistêmica voltando para as crenças da família. Mas como ele tinha um grande potencial, dentro dele ficava uma grande briga, né? E ele não ficava em paz, nem
voltando para a família, porque aí num determinado momento ele falou, cansei, deixa eu voltar para lá, né? Mas ele não encontra essa paz, ele vai ficando sozinho, vai perdendo tudo, né? A doença vai se agravando, e no final da vida ele recebe a visita dessa ex-noiva, né? E ela, então, conta para ele, ela não conta que ela teve um filho, que ela abortou, mas ela conta que ela, com o dinheiro da herança, construiu uma escola para crianças carentes, né? Então ela se torna professora dessa escola, e veja que bonito, né, que foi a reparação que ela faz do aborto. E ela, sim, ela termina bem, né? Mas ele, né, termina, e por isso que é triste, porque ele termina, é uma triste realidade, né? Nós aprendemos muito com esse filme. Deixa eu ver os comentários de vocês a respeito do filme. A Josélia, mas o pai oferece algo, isso, a metáfora da herança, o relógio era uma bênção, isso, a Branca, o relógio parece uma maldição para ele, isso, para ele parece uma maldição, porque carregar o relógio, aceitar o relógio, seria ele ir para a humildade e ficar com tudo aquilo que o pai pôde dar para ele. Então, para ele, no orgulho, né, no orgulho dele, ele não conseguiu aceitar, né? Então, por isso, no orgulho, ele acreditava que o relógio de fato era uma maldição, né? Isso mesmo. A Romélia, pai, Jacob, isso, Jacob era o nome da ex-noiva, né? Isso, então ela repara ensinando crianças, a Karina está falando. O filme realmente é lindo. Eu comecei a pensar que o que relógio eu recusei dos meus pais, pensando nas minhas questões. Exatamente esse link, Josélia, que a gente precisa começar a fazer, né? O que foi que a gente recusou? Quais foram os relógios? Quais foram as moedas que nós recusamos? E não é muito difícil de saber, basta você perceber o que é que você quer que a sua profissão, que o seu relacionamento, que os seus filhos supram. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos suprir lá com os nossos pais, nós seguimos, né, projetando nas relações em que nós cultivamos, tá certo? Essa é a dica para a gente perceber. Regina, o protagonista poderia ter ido para a vida, aceitando o relógio e fazer diferente, ir para o sucesso. Exatamente. Essa seria a frase de cura, que é o que a gente usa o tempo todo nas constelações, né, Regina? Que é assim: eu pertenço a vocês, mas eu posso fazer diferente de vocês, né? Eu aceito esse relógio, mas ao aceitar esse relógio, eu não estou aceitando junto todas as suas imposições, né? Todas as suas ordens, toda a sua rigidez, todo aquele mal que você me causou, né? Então, tudo isso que os pais fizeram, e de fato muitos pais causaram mal para os filhos, isso a gente não precisa aceitar. Por que, que o relógio e às vezes as moedas se tornam uma maldição? E a gente não quer receber, porque a gente fala assim, não, essa família é tóxica, esse pai é tóxico, se eu pegar alguma coisa dele, eu vou também me tornar tóxico, não é? E aí que está a grande chave, né? Não, o que é tóxico, eu posso deixar. E o relógio poderia simbolizar a vida, poderia simbolizar, né, essa família ter criado esse filho e ter dado tudo o que foi necessário para que agora ele pudesse, né, seguir. Aí que está a grande chave, certo? Cris, sim, o sintoma dele foi para o corpo e resultou em doença, exatamente, né? A Aline, o filho dele repete o padrão dele, exatamente. E a Cris, inclusive, não só o filho repete o padrão, mas porque ele tem um filho depois com uma outra mulher, né? Então, não só o filho repete o padrão, mas ele também, quando se vê bravo, rígido, né?
com o filho, ele vê, ele percebe o pai dele nele, e isso começa a deprimi-lo ainda mais, porque tudo aquilo que ele rechaçava no pai, ele começa a perceber nele. E muitas vezes acontece isso com a gente também. A gente fala, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. E quanto mais a gente briga com essa realidade, quanto mais a gente rejeita a realidade das nossas origens, mais ela vai aparecer no nosso comportamento. Para quê? Para que nós possamos fazer as pazes e incluir, não é? Boa lembrança. A Gabriela, Cris, sabe o que eu tenho pensado? Jesus, sem saber, era um constelador. Já dizia para honrar pai e mãe, tanto que é um mandamento. Linda lembrança, Gabriela. De fato, né? Isso é bíblico. Honrar pai e mãe. Muito boa lembrança. Regina, alguns consteladores falam muito em aceitar os nossos pais do jeito que eles puderam ser, né? O Bert Hellinger fala isso. Então, nós aceitamos o que foi possível para eles e aquilo que não foi bom para nós, nós podemos deixar. Nós podemos, então, né? Eu pertenço a vocês, dizer, eu pertenço a vocês e também posso ser diferente de vocês. Então, veja, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, cuidado, pessoal, cuidado com essas falas. Eu nasci na família errada, eu não tenho nada a ver com a minha família, né? Eu não tenho nada a ver com os meus pais. Então, essa revolta, né, em relação à família, e aí nós vamos para o mundo com uma força, sim, mas é uma força que em algum momento, né, nós vamos nos deparar com essa solidão, com esse desespero, porque a força muitas vezes vem da revolta, vem da raiva, e nós conquistamos muitas coisas, no entanto, em algum momento da vida, nós vamos nos deparar com essa falta de raízes, né? Com essa ingratidão, com essa solidão, tá certo? Então, se identificar demais com a família não é bom. Se revoltar demais com a família também não é bom. Então, existe aí um meio termo, né? Que no filme, Um Homem de Sorte, ele não conseguiu esse meio termo. Então, o que ele fez? Exatamente o que eu acabei de dizer. Ele se revoltou contra a família e ele foi embora. Vocês não servem para mim, eu não quero saber de vocês, eu esqueço que vim dessa família, esqueço as minhas origens, ele tinha vergonha das origens, e aí ele vai ficando tão perturbado que num determinado momento o que ele faz? Ele volta então para a família, o pai já tinha falecido, a mãe já tinha falecido, ele cheio de culpa, e agora então ele fala, vou voltar para a igreja, vou ser igual a eles, mas aí ele também não dá conta, porque ele não é totalmente igual. Enfim, um filme maravilhoso. Quem não viu, por favor, assistam, tá? E aqui, vamos voltar para o livrinho das moedas, para o momento que o nosso protagonista no filme não teve oportunidade. Aqui, ele vai para um terapeuta. E olha só que interessante, né? Quando ele chega no terapeuta, o terapeuta, né, prontamente o recebeu, olhou profunda e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as suas moedas. Olha que terapeuta perspicaz. Então, muitas vezes, os clientes chegam para nós buscando as moedas que eles recusaram dos seus pais, tá? Os clientes chegam até nós buscando as moedas que eles não aceitaram dos pais deles. Então, já projetaram, né, na profissão, já projetaram nas amizades, já projetaram as necessidades, né, na família, no relacionamento, e não encontraram. Aí vão para o terapeuta, e agora o terapeuta, né, representa os pais. E agora o cliente, ele vai pedir para o terapeuta as moedas que ele não recebeu dos pais. Claro, tudo isso inconsciente, não é? E muitas vezes, né, o que vai acontecer? Ele vai descobrir que as moedas também
não estão ali. Então, muitas vezes são aqueles clientes que já passaram por vários terapeutas, por várias abordagens, né. Acontece assim com médicos também, né, mas nenhum é bom o suficiente para resolver o problema deles, né. Claro que ninguém nunca será, porque o que eles precisam fazer, de fato, né, é as pazes com seus pais, tá certo? Então, aqui ele vai contar como é que esse terapeuta, então, vai ajudando esse cliente. Então, o terapeuta diz assim: olha que bonita essa passagem, né? Na primeira visita, o terapeuta diz: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta diz: eu não tenho as moedas, no entanto, eu sei, né, aonde é que elas estão e nós juntos podemos ir lá e pegá-las, né? Enfim, o terapeuta foi mostrando que, na verdade, o cliente tinha um problema de visão. Ele não conseguia enxergar a realidade, ele precisaria mudar, né, a visão dele, a perspectiva em relação à realidade. E aí, num determinado momento, tá, o cliente chega numa sessão, depois de algumas sessões, e o cliente diz assim: eu sei aonde que estão as moedas. Elas continuam com os meus pais, né? Que é aquele momento uau da terapia, quando a gente acompanha o nosso cliente e percebe que ele dá aquele salto, né? Nossa, é uma realização tão grande, né? Então a gente precisa ter calma, né, e paciência, que assim, em algum momento, ou não, né, mas é tão bonito quando em algum momento o nosso cliente percebe isso que ele percebeu aqui, né. Então o cliente primeiro soluçou, em seguida chorou, depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito, por fim. Então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais, e quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: durante todos esses anos eu tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos, né, são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês. E com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho, né? Então, claro, os pais, né, como todos os pais, se engrandecem com o reconhecimento dos filhos. É muito triste, né, enquanto pais, quando os filhos negam, né, negam essa gratidão e esse reconhecimento por tudo que nós, enquanto pais, fizemos pelos nossos filhos, né? Então, pessoal, quem não estava aqui no começo, indico esse livrinho para todos, Aonde Estão as Moedas, do João Garriga, tá bom? Uma história que vai contar sobre, né, as chaves do vínculo entre pais e filhos. Ok até aqui? Vamos ver aqui os comentários. Josélia diz: se puder comentar, minha mãe fica brava quando ofereço algo a ela. Sempre tenho de dizer: a senhora me ajudou, agora te ajudo, para ela acalmar. Penso o que será que recusei dela. Aí a gente precisa saber exatamente, né, o que é isso que você oferece para ela. Eu me lembro muito de uma história, alguém que foi fazer uma constelação contando, né, que tinha dado para a mãe uma linda casa, uma pessoa que veio de uma família muito humilde,
né, então começou a crescer na vida, e por gratidão à mãe, ele então resolve trocar a casa da mãe, que era uma casa bem simplesinha, né, e dar uma casa nova. Ele quer fazer uma surpresa, então ele vai um belo dia, pega a mãe da casa simples dela e fala: "Mãe, eu tenho um presente para você". E então leva ela para essa casa nova com tudo novo, com móveis novos, com aparelhos, né, que ela não tinha, por exemplo, micro-ondas, né, enfim, uma casa, né, maravilhosa. E a mãe fica muito brava com esse filho e diz: "Não, eu não quero isso, eu quero lá voltar para minha casinha, né, porque é daquele jeito que eu gosto de viver naquela casa, eu, gosto da minha vizinhança e eu quero ficar ali, é aquilo que me deixa feliz", né. E então o moço fica assim sem entender, meu Deus do céu. Então muitas vezes, né, nós queremos dar demais para os pais, porque nós temos essa sensação de dívida com eles, porque eles nos deram muito, não é? Eles nos deram muito, então nós queremos retribuir. Mas lembra o que Bert Hellinger diz? Não dá para retribuir para os nossos pais o que eles não deram. Nós teremos uma dívida eterna com eles. Então, nós precisamos sim agradecer. Então, quando nós aceitamos a moeda, né, quando aceitamos as moedas, né, é assim que nós conseguimos retribuir um pouco. E uma outra forma de retribuir é criando uma boa vida para você. Por exemplo, seguindo com o teu sistema através da sua família, dos seus projetos, né? Seguindo em frente. E se sua mãe fica feliz com o que você dá para ela, ok. Agora, se de fato ela não quer e fica brava e não gosta, então talvez você tenha que rever mesmo isso, né? Talvez tenha que rever, tá? Agora, às vezes, a gente fala que não gosta, às vezes por um hábito, ou não quer, né? Ou se sente envergonhado, ou sente que não merece. Então, por isso que eu digo, teria que ver exatamente o que que é, mas existe essa possibilidade, sim, de fato, ela não querer. Então, precisa olhar aí esse caso, qual é. Bom, uma pergunta boa aqui, Juliana. Como podemos ajudar os nossos filhos a nos tomar como pais? Hum, olha só, né? Essa é uma questão delicada, porque é como se nós pais, ao querer isso, nós já começássemos a infringir uma lei sistêmica, porque a tarefa dos pais é dar para os filhos, tá? Dar de uma forma desapegada. Agora, o que diz respeito ao filho, se o filho vai tomar, se não vai tomar, né? Nós não podemos entrar ali, percebe? Tudo que nós podemos é dar o que for possível para nós, né? E aí o que os filhos farão com isso, que nem aqui nesse livrinho, não dava para os pais, para aquele filho que não aceitou as moedas, ficar correndo atrás dos filhos, do filho e dizer, não, você precisa aceitar essas moedas, né? Não é certo você não aceitar essas moedas, ou você precisa, enfim, não dá para a gente entrar aí nesse território, tá? Então, a gente precisa confiar, acreditar e fazer o nosso melhor aqui enquanto pais. O que os filhos vão fazer com isso, aí a gente não tem como mexer, tá bom? E agora, gente, vamos entrar na questão do perdão, culpa e reparação, né? E vou aí, então, indicar um segundo livro para vocês. Então, a gente está falando aí, né, dessa questão dos problemas nocivos que acontecem dentro da reparação da culpa ou não reparação da culpa dentro dessa lei do tomar e receber, do equilíbrio entre o dar e o receber, tá certo? Então eu anotei aqui, olha, 3 problemas nocivos que podem acontecer quando nós não damos conta de fazer a reparação corretamente, tá bom? Então vamos lá. Um deles. Então, primeiro vamos lembrar aqui que estamos falando de uma dinâmica agora, né?
Então, estamos falando de uma dinâmica de vítima e agressor, tá certo? Vítima e agressor. Um outro nome que nós damos aqui para vítima também é inocente. Um outro nome que nós damos aqui para o agressor é culpado, tá? Então vamos arrumar bem isso para ficar fácil de vocês compreenderem, porque não é muito fácil esse assunto, tá? Então escrevam aí, peguem os seus cadernos e anotem assim, olha, agressor de um lado, agressor aqui, vítima aqui. Um outro nome para a vítima, inocente. Um outro nome para o agressor, culpado. Agora, embaixo deles, você vai escrever mais uma coisa. Agora você vai escrever. Então, temos aqui desse lado a vítima, né? Temos a vítima que também é inocente. E você vai escrever uma palavrinha-chave que se chama reivindicação. Tá? Então, o que a vítima, o inocente, precisa aprender a fazer? Reivindicar o quê? A reparação da ação. Né? Porque a vítima foi aquela, né, que recebeu um dano. Né? Aqui esse agressor, esse culpado, fez algo de mal para ela, tá? Fez algo que não foi bom. Então, a vítima inocente, ela precisa fazer o quê? A reivindicação. Se ela não reivindica aqui do seu agressor, do culpado, ela permanece na inocência. Tá certo? E aqui, embaixo da palavrinha agressor, culpado, nós vamos colocar obrigação. Obrigação do quê? De fazer a reparação pelo dano que o agressor fez à vítima. Tá certo? Tá claro até aqui? Porque se isso aqui não ficar claro, nada mais do que eu falará ficará claro. Tá claro para vocês? Ok. Então, onde que pode dar problema aqui? Então, os problemas nocivos aqui nessa relação. Quando a vítima não faz a reivindicação da reparação, desordem, problema, tá? E aí eu já vou dar exemplos para vocês. Quando a vítima não reivindica a reparação do agressor. Então, aqui, uma forma de gerar problemas, desordens no sistema. Segundo problema que pode ser gerado quando a vítima. Então, agora aqui, ó, quando a vítima simplesmente perdoa o perpetrador, ou o agressor, ou o culpado, tá? Quando a vítima simplesmente perdoa e não permite que o culpado faça a reparação. Então, o culpado, ele está na mão da vítima. Isso que é importante a gente saber. Né? Então, ele causou um dano. Depois que ele causou um dano, agora ele está na mão da vítima. O que a vítima vai fazer para que haja novamente um equilíbrio, para que haja novamente uma troca, para que de novo agora aconteça a homeostase, né? E esse sistema possa se equilibrar novamente. Então, o agressor, o culpado, causa um dano, a vítima reivindica que ele supra, que ele pague, certo? E então, ok, equilibra novamente. Onde que dá problema? Quando a vítima não faz a reivindicação. 2, quando ela simplesmente perdoa, e aí esse aqui fica sem poder fazer sem poder equilibrar, não tem como ele equilibrar se ela o perdoa, e então aqui fica um desequilíbrio, fica um peso, eu vou dar exemplos para vocês, tá? E
Terceiro problema que pode ser gerado aí nessa relação, quando a vítima agora exige demais do agressor, tá? Então a vítima, de alguma forma, mantém o agressor, o culpado, na culpa, tá? E ela então não perdoa de jeito nenhum. Por mais, né, que esse aqui tente fazer a reparação, ela sempre está querendo que ele sofra mais. Então veja, esse aqui causou um dano para mim. E agora ele vai ter que pagar por isso. E ele vai ter que pagar muito mais caro do que o dano que ele me causou. Percebe? E é aqui, nessa dinâmica, que Bert chama, então, ele dá o nome de uma má inocência e uma má culpa. Porque se a reparação é feita, existe uma culpa boa, percebe? E uma boa inocência, porque toda vez que alguém me causa um dano e eu faço a reivindicação e dou a oportunidade para que essa pessoa equilibre comigo, então nós de novo, né, entramos numa homeostase. Então, é uma boa culpa, é uma boa inocência. Quando que eu saio da minha inocência, se eu estou aqui no lugar da vítima? Quando eu faço a reivindicação. Mas muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso, e aí que as coisas todas complicam, né? Cris, como assim? Como que eu faço a reivindicação? Existem várias formas de você reivindicar. Por exemplo, contando para o outro da sua necessidade, contando para o outro como o outro te magoou, falando, comunicando ao outro que não tá bom o que ele está fazendo. Porque muitas vezes o agressor ou o culpado, ele também está no transe sistêmico, ele está fora da realidade, ele está olhando o mundo com, né, os óculos dele, ele não está percebendo que ele está te causando um dano. Então é importante que você primeiro reconheça que sim, ele está te causando um dano, e depois você precisa ter a coragem de dizer para ele que não está bom, tá? Olha um exemplo. Quem teve aqui há 2 aulas atrás, eu contei sobre aquele casal que foi constelar com o Bert Hellinger, lembra? E que a mulher tinha ficado com um amante durante o seminário, durante a noite. No dia seguinte, eles foram constelar, né? E o marido, no caso, era a vítima, que sabia que a mulher tinha um amante. A mulher tratava o marido muito mal, com muita agressividade. Bert Hellinger percebeu, né, que ela estava identificada ali com algum ancestral. Na constelação isso se mostrou, e se mostrou que ela estava totalmente identificada com a avó. E o que aconteceu na vida da avó, né? Na vida da avó materna, tá? Então, a mãe da cliente, quando era pequenininha, o pai levava tanto a mãe quanto os filhos, levava a cliente, que era criança, junto com a mãe, para uma casa de campo. E o pai ficava com a amante na cidade, e de tempos em tempos ia visitar os filhos e a mulher com a amante. E a mulher servia, né? Servia a amante, servia o marido. Então, a mulher aqui no caso, ela era a vítima, certo? A avó dessa cliente. Ela era a vítima. E o que que ela não fez e por isso causou uma desordem sistêmica que agora a neta estava tentando equilibrar. Essa avó, ela não fez a reivindicação para o avô, ela não se colocou, o que ela tinha muita raiva, não é que para ela aquilo lá era tudo bem, não era nenhum ato heróico da parte dela, né? Ela tinha muita raiva daquela situação, ela se sentia muito humilhada, mas ela não se colocava, percebe? Então, o que aconteceu? Ficou um monte de raiva reprimida, ficou aí um desbalanço, né, um desequilíbrio entre vítima e agressor. A vítima
não colocou a raiva para fora, não disse para esse marido: eu não permito que isso aconteça, toda vez que você faz isso, isso me magoa demais, não está certo o que você está fazendo, eu não aceito o que você está fazendo, percebe? Então, como a mulher não reagia, o homem, né, continuou fazendo o que fez, né? E isso precisou ser compensado nas próximas gerações. Percebem? Esse é um bom exemplo. Então, antes de ir para as perguntas, senão eu começo a me perder aqui. Eu quero que vocês compreendam de novo aqui o que eu estou falando. O que eu estou falando? A vítima precisa exigir a reparação, tá? Do agressor ou do culpado. Para isso, ela precisa se colocar, ela não pode se manter na vítima, porque isso gera compensação sistêmica e isso é considerado uma má inocência. Então, tem a boa inocência e tem a má inocência. Quando é que eu saio da inocência? Quem é que é o inocente? Sempre a vítima. A inocente é a vítima, porque um dano é causado para ela. Então, se alguém me causa algum mal, que é que eu vou fazer com isso agora? Tem várias possibilidades, tá? Então, eu primeiro estou na minha inocência, eu sou vítima. Eu preciso abrir mão da inocência, tá? Para que eu possa equilibrar. Então, eu vou precisar reivindicar, tá certo? Então, quais são os 3 problemas que podem acontecer aí? De novo, quais são os 3 problemas que podem acontecer aí? Primeiro grande problema, que foi o que aconteceu nessa história. A vítima não reivindica e aceita, né? Mas na verdade, internamente ela não aceitou nada, tá? Então ela se submete. Então é a vítima submissa. Essa vítima submissa, ela causa tanto dano para o sistema, porque a vítima submissa que não pede a reparação, olha o que ela faz. Ela acaba criando um monte de agressores nas próximas gerações e um monte de vítimas nas próximas gerações, porque se ela não faz isso, outros farão por ela. Então, o que aconteceu com a neta, né? A neta agia como, por isso nós falamos que esse é a dupla transferência, né? Então, a neta que estava lá com o Bert Hellinger constelando, traía o marido, assim como o avô, então ela estava fiel ao avô, né? E também expressava toda a raiva que a avó não expressou para o avô, ela expressava para o marido. E o marido, então, né, vítima de toda essa situação, também não exigia reparação, percebe? E aí a coisa vai ficando no sistema, né, geração após geração. Então, o primeiro problema é quando a vítima, ela não exige a reparação, tá certo? Segundo problema, quando a vítima exige uma reparação que é impossível de ser paga. Aí já não é mais, aí já entramos num outro território, no território do nosso eu menor, né? Do nosso eu inferior. Então, assim, agora você vai me pagar o que você fez, né? E agora eu exijo que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, algo impagável. Então, a vítima, ela mantém o seu agressor aprisionado num lugar que ele nunca vai conseguir pagar aquilo ali que ela está exigindo, tá certo? E outro problema é quando a vítima simplesmente perdoa e diz: eu te perdoo. Então agora, nesse livro aqui, o Bert Hellinger dá alguns exemplos, então também recomendo para vocês. No centro, sentimos leveza. No centro, sentimos leveza, tá? Do Bert Hellinger. E ele conta aqui algumas histórias para exemplificar isso aqui que eu estou falando. Então, uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante, tá certo? Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria de novo como sua mulher. Ele não quis se definir
e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. Interrogado pelo psicoterapeuta sobre o que desejava dele, o homem respondeu: desejo apenas uma experiência de reconhecimento. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que a aceitasse de novo como sua esposa. Mas ela imaginara que isso seria excessivamente simples e sua oferta careceu de apelo. Não admitira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o que fizera, tinha causado um grande sofrimento para o marido e que ele tinha a necessidade de sentir nela a vontade de reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse, então aí a mulher topou, né? A mulher falou, tá. Então o que o marido queria, gente? O marido queria, a princípio, um reconhecimento dessa mulher por toda a dor que ela causou quando se separa dele para ficar com o amante, tá? Então, qual era a exigência dele? Que você reconheça, a dor que você me causou. Aí a mulher, então, diz, sinto muito pelo mal que lhe fiz. Então, aqui a mulher está no lugar da culpada, da agressora, né? Então, aí ela diz, sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, aceite-me de novo como sua mulher. Eu o amarei e cuidarei de você. E você pode confiar em mim para o futuro. Certo? Então a mulher fez a parte dela. E o homem? O que acontece com o marido? Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse. Então veja, qual é o exemplo aqui desses 3 que eu disse? É quando a vítima exige uma reparação maior do que aquela que o agressor pode dar, tá? Então, esse exemplo. Então, aí o terapeuta percebeu e falou, o que sua mulher fez naquela época deve ter-lhe feito muito mal. E você não quer sentir isso de novo. Então, brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou. Uma pessoa a quem foi infligido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Olha essa frase que importante, né? Uma pessoa, vou ler de novo, uma pessoa a quem foi infligido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada, que é exatamente esse exemplo. A vítima que exige uma reparação infinita, na verdade, ela se sente maior, ela se sente superior moralmente, porque a vítima, nesse caso, diz assim, eu jamais faria o que você fez. Como você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Eu jamais faria isso. Olha o que você fez comigo, né? E então, pessoal, cuidado, porque é muito fácil se manter nesse lugar, né? Então eu me coloco num lugar acima moralmente, porque o outro que fez, aqui a gente está falando de uma traição, até porque alguém na aula passada me perguntou de traição, então por isso que eu trouxe esse exemplo, não sei quem perguntou se está por aqui. Mas assim, aqui nesse caso, né, a mulher, ela foi a culpada, ela está tentando fazer uma reparação, mas o homem estava resistente a aceitar a reparação. Então, muitas vezes acontece assim, você se mantém nesse lugar de vítima porque moralmente você se considera melhor ou maior, tá? Então, aí o que o terapeuta diz? Uma pessoa a quem foi infligido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, pode reivindicar o direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela.
contra tal inocência, o culpado não tem chances. Percebe? Então, por que você se sente melhor e maior, a vítima, moralmente? Então você tem o direito de rejeitar agora o culpado, tá? Como se você não precisasse mais desse culpado, né? E você então, nessa inocência, com essa inocência, o culpado não tem chances de fazer reparação. Então veja, para que o culpado possa fazer a reparação, a vítima precisa permitir, tá certo? Bom, e o que acontece? O homem entende, né? Então o homem sorriu, como se sentindo apanhado pelo terapeuta, então voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. E o terapeuta disse: essa foi a experiência do reconhecimento. Custa 50 marcos e agora vocês podem ir, né? Que eu não vou querer saber do que resultou isso, né? É um jeito bem Bert Hellinger de terminar uma história, né? Então vocês percebem que é importante, né, a gente olhar como que essa reparação é feita, né? E aí essa questão do perdão. Então, simplesmente perdoar não dá a oportunidade do outro também. Então, agora é outra dinâmica, estou falando de 3. Então, essa que a vítima simplesmente perdoa porque é correto perdoar, porque ela aprendeu na família dela que é correto perdoar, porque no sistema de crenças dela, a pessoa boa é aquela que perdoa, né? Mas se a pessoa causou um grande mal para você, você não dá a chance dela fazer a reparação, isso vai se manter em desequilíbrio, né? Por exemplo, aqui, né, um exemplo agora dessa dinâmica disfuncional, tá? Quando simplesmente há um perdão. Aconteceu aqui, ó, um homem e uma mulher, ambos casados, se apaixonaram. Quando a mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. Então, os dois eram casados, a mulher tinha um amante, né? A mulher era casada. O homem era casado também, tá? Então, 2 casados tinham uma relação extraconjugal, eles se apaixonaram. E aí, a mulher engravida. E quando, então, a mulher engravida, eles se separam dos parceiros anteriores. E aí acabaram se casando. A mulher ainda não tinha filhos com o ex-marido. No entanto, o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento, que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha. E seu maior desejo era que a mulher os perdoasse. Então, olha aqui, o maior desejo do novo casal era que a mulher do marido, né, que tinha uma filhinha, os perdoasse, tá? Mas ela estava tão brava. Então, essa primeira mulher era a vítima, tá? Então, ela estava tão zangada com eles, né? Por quê? Porque foi ela, junto com a filha, que pagaram o preço da vantagem deles. Então, pelo sofrimento delas, agora eles estavam lá, felizes para sempre, né? Então, elas pagaram pela vantagem deles. E aí, quando esse casal, então, falam disso para um amigo, ele lhes sugeriu que eles imaginassem, né, como se sentiriam se essa mulher simplesmente os perdoasse. Olha que reflexão boa, né? Como que seria, esse amigo pergunta, como que seria para vocês se a primeira mulher, se sua ex-mulher com sua filha, simplesmente te perdoasse, né? Aí eles conseguiram reconhecer, né, que eles fugiram das consequências de sua culpa, né? E que sua esperança de perdão ia
contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha. Que exigências? Sabe as exigências de quando uma coisa assim acontece? Não, então você vai deixar a casa para nós. Né? Bert Hellinger fala, sim, se você decidiu sair desse casamento, né? Se você ainda tinha uma amante, se essa amante engravidou, né? Então você vai precisar fazer a compensação. E muitas vezes a compensação não acontece simplesmente com o perdão da outra pessoa, mas você vai precisar sim, por exemplo, deixar a casa para essa mulher com a filha. Né? E você vai recomeçar a sua vida com essa nova mulher. E essa mulher provavelmente estava fazendo, essa ex-mulher, reivindicações desse tipo. E ela estava certa. Ela, no lugar de vítima, estava fazendo, né, como inocente, ela saiu da inocência e estava falando assim, opa, mas então você vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, vai precisar fazer aquilo. E com razão, estava com muita raiva. Agora, ele, né, não estava vendo isso, não estava aceitando a reivindicação, não estava aceitando que de fato ele construiu a felicidade dele com base, né, na infelicidade que ele causou aqui. Então, o mínimo que ele tem que fazer é suprir as reivindicações que elas estavam exigindo dele. Tá certo? Cris Pisco, acho que simplesmente perdoar não traz o reconhecimento do mal causado. Isso, Cris, você viu nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, até o homem que causou o mal para a ex-mulher, ele mesmo, quando se colocou no lugar dela, ele percebeu que realmente não estava certo, né? A Karina, já agi dessa forma no passado. Deixei o meu agressor sem margem de reparação. Muito legal, Karina. Sabe que isso aconteceu comigo há pouco tempo, há um ano atrás mais ou menos, mas foi tão nítida essa dinâmica, porque eu tive, né, uma conhecida que ficou chateada comigo por conta de uma situação. Então, num primeiro momento, eu nem sabia que ela estava chateada comigo, porque para mim, dentro do meu ponto de vista, estava tudo ok em relação a tudo como aconteceu, né? E ela não se colocou, então eu não pude saber. Então aqui já se estabeleceu uma dinâmica de eu como agressora, ela como vítima. Ela estava sentindo que eu tinha causado um mal para ela. Só que ela, como vítima, não se colocou, ou seja, ela não fez a reivindicação. Então, e como que faz a reivindicação aqui nesse caso? Cris, olha, eu me senti mal quando você fez isso aqui, né? Como é que a gente pode reparar isso? Né? Ou para mim não foi legal, ou enfim, a vítima ela precisa contar para o seu agressor o quanto aquilo não foi bom, para dar a chance para o agressor fazer a reparação. Percebe? Então, num primeiro momento, ela não me deu essa chance, porque ela não me falou. Daí, quando ela falou, sabe quando você demora muito para falar e aí você já está descompensada? E então ela já me falou muito brava, né? E quando eu falei, puxa vida, não imaginava, né? Então, me desculpa, como é que eu posso reparar isso para você? Então, o que, que eu posso fazer para que isso fique bem de novo entre nós, né? E aí ela me disse, eu não vou te dizer. E também ela disse, eu também não vou dizer o que de fato, né, me causou um mal. Naquele momento eu falei, olha essa dinâmica, né? Então a pessoa me contou que não ficou bem, mas ela não me deu a oportunidade de fazer a reparação de jeito nenhum, ela não quis nem me contar direito o que foi que aconteceu. Então, o que que ela faz, né? Veja que isso é uma forma cruel, né? Eu vou te contar um pouquinho, mas não vou te contar tudo. E não vou te dar, né, a oportunidade de você reparar. Mas agora você vai morrer com isso, ó, você vai ficar com isso aí,
né? Então, percebe, muitas vezes a gente faz isso. Então, enquanto enquanto vítimas, nós precisamos aprender a fazer as reivindicações, tá certo? De uma forma saudável, né? E para isso a gente vai precisar sair da boa inocência, né? O bom inocente ele vai lá e reivindica, né? Para que então a reparação aconteça e a troca possa de novo acontecer, tá? E às vezes a gente enrosca aqui. Então veja que a dinâmica, ela tem muito mais a ver com a vítima, né, os problemas, o enrosco, muito mais a ver com a vítima do que de fato com o agressor. O agressor, né, causou um mal quando ele causou um mal, né? Mas agora o que vai acontecer em seguida vai depender da postura da vítima, tá certo? E muitas vezes, quando o mal foi muito grande e você não tem a oportunidade de reparar, você fica, né, na mão da vítima para sempre, né? Se a vítima também diz, eu te perdoo e tá tudo bem, de novo, o agressor não tem oportunidade de reparar. Então, vocês perceberam como é delicada essa situação? A Michele Vitti, se o agressor morreu, constela, há como reparar? A vítima pode, por si, sair desse lugar? Sim, porque, gente, lembra que a gente está no transgeracional, né? Nós estamos além das gerações. Então, se o verdadeiro agressor morreu, provavelmente a vítima está transferindo essa relação para algum outro lugar na sua vida, tá? Ela está se sentindo vítima de alguém, né? Vítima de alguém. Então, eu sou vítima de quem aqui na vida? Onde é que né? Porque assim, a pessoa física morreu, mas aquela memória, né, e aquela situação continua pairando na memória do sistema ali. E como nada fica para trás, nesse sentido, a memória não morre se não está bem resolvida, né? Então, fica aí, a gente fala pairando aqui na nuvem, mas a gente sabe, né, pela epigenética, que está aqui também no seu DNA. Então, está dentro, está fora, só para ficar mais fácil da gente entender. Então, faço uma constelação, né? Um bom tema para essa constelação que a Michelle está falando é: eu me sinto vítima de quem ou do quê? Eu me sinto vítima de quem ou do quê, né? E esse é o lugar que vai parar, né? Que será a relação desse agressor aí que já morreu, tá bom? Ou eu posso fazer também diretamente com o agressor que já morreu, não tem nenhum problema, tá? Só para ir um pouquinho mais aqui com vocês. A Dani, oi Dani, Cris, não existe a possibilidade de uma vítima que perdoa verdadeiramente sem exigir a reparação, pois quer simplesmente se afastar de coração e então libera o agressor? Isso não é possível? Então, é muito delicado isso, né? Porque cada caso é um caso. Então, assim, olha o poder dessa vítima, né? A vítima diz: vou liberar o agressor ou não vou liberar o agressor? Veja como a vítima vai para um lugar, né? Superior. O que a vítima humana precisa fazer, né? Se ela é essa pessoa boa, que está, né, atuando a partir do seu eu superior, ela precisa dar a oportunidade, né, do agressor fazer a sua reparação, tá? Então, quando o dano, o Bert fala até nesse livro aqui, né, no Centro Sentimos Leveza, ele vai falar assim que quando o dano é muito grande, aí de fato o que vai acontecer, né, é que em paz, né, vítima e agressor vão se separar.
quando esse dano é muito grande, tá? Então, mas numa constelação, por exemplo, né, será preciso fazer essas falas. Que falas? Por isso que a gente sempre, quando estamos na dinâmica de vítima e agressor, nós pedimos para o representante da vítima dizer: você me causou muito mal. Por que a gente fala isso? Né? Exatamente porque a vítima precisa fazer a reivindicação, ela precisa contar que aquilo que foi feito com ela não foi bom. Por isso que não é na constelação a gente não usa a vítima chega e fala, eu te perdoo. Não, a vítima vai dizer assim, você me causou muito mal, você me causou dano, não foi legal o que você fez comigo, você não tinha direito de fazer isso, por exemplo, numa situação de um estupro, de um abuso, você não tinha o direito de fazer isso comigo, né? Então a vítima precisa mostrar, como nesse exemplo que eu dei aí da avó, a avó não mostrou, a avó morreu com aquela raiva, não falou nada para esse marido, nunca, né? E a compensação fica aí, percebe? Então, é preciso, eu quero me afastar, ok, né? Mas é preciso dar a oportunidade, né, do agressor ouvir que ele causou, sim, muito mal, né? Cris, eu sofri um abuso, nunca mais encontrei essa pessoa. Então, gente, lembra que a gente não está falando do caso assim, né? Às vezes acontece de você nunca mais ter encontrado o seu agressor. E aí você vai fazer isso com um representante numa constelação. E é belíssimo, né? A constelação nesse sentido nos ajuda muito. Então vamos colocar lá um representante para esse agressor. E aí eu vou dizer para esse agressor. Eu também posso fazer uma visualização, se isso for feito de coração. O importante é que a vítima possa colocar para fora os seus sentimentos, né? E estamos também falando de relações do nosso dia a dia, de coisas mais comuns, porque o equilíbrio entre o dar e o receber, ele acontece como uma caminhada, né? Você precisa o tempo todo equilibrar os passos. Então, se você fica parado, você não sai do lugar, você fica estagnado, né? Pensando num equilíbrio. Você não anda, você fica parado, estagnado. E se você desequilibra a ponto de cair no chão, você também não anda, né? Então, como é que nós podemos equilibrar? Então, pensando que um pé é a vítima, outro pé é o agressor, que um pé é a inocente, que o outro pé é a culpada ou culpado. Dentro de nós existe uma vítima e um agressor. Dentro de nós existe uma culpada, um culpado e uma inocente. E a gente faz isso o tempo todo, porque relação entre adultos é uma relação de troca entre dar e o receber. E toda vez que eu recebo algo, eu, né, eu me sinto inocente e agora me sinto com vontade de devolver, né? E se a pessoa me dá, né, ou alguma coisa que foi ruim, estamos falando dessa parte, né, causa um dano a mim, agora como é que eu volto ali para equilibrar? Eu vou precisar fazer a reivindicação desse dano, né? E agora você vai precisar, então, né, me pagar isso aqui, ou você vai precisar saber do dano que você causou para mim. Por isso que numa constelação a gente age dessa forma. A vítima precisa contar para o seu agressor que não foi legal. Aí o agressor, na constelação, vai olhar para a vítima e vai, né, dizer: agora eu percebo o dano que eu te causei. Agora eu percebo o dano que eu te causei. E aí a gente sai, né, dessa relação que fica super desproporcional, desequilibrada, ou a vítima aqui em cima e o agressor aqui, ou o agressor aqui em cima e a vítima aqui. Então a vítima conta, faz a sua reivindicação, dá oportunidade para o agressor poder fazer a sua parte, tá? Ok. Jacira. Nádia, Jacira, cadê? Sumiu. Aqui, Cris, aconteceu comigo e a pessoa não quer falar comigo. O que preciso fazer?
Então, olha aqui no meu caso, né, que eu dei esse exemplo. Eu entendi a dinâmica, né, e internamente a gente não precisa, porque depois que eu percebi a dinâmica, eu chamei a pessoa, conversei e falei: "Olha, dessa forma não é possível, né? Não é possível fazer reparação se você não me conta, né?" Mas a pessoa insistiu nesse mesmo movimento. Então, não tem o que a gente fazer aí. Aí a gente acaba, né, se afastando da pessoa. Esse é um caso, né, de afastamento, porque o importante é que eu não fique na mão da pessoa, que eu possa olhar para a pessoa e possa entender que esse é um ritmo, um movimento, é uma dinâmica dela, né? Mas se eu ficar aqui culpada, ai meu Deus, o que eu posso fazer, e ficar insistindo nessa posição, eu me tornarei a vítima dela, percebe? Então, o que eu fiz foi, olha, ok, eu entendo, então, que esse é um movimento, estou aqui aberta para quando for possível para você, né? E vamos seguir em frente, tá certo? Aline, agora estou mais tranquila, porque minha irmã e meu sobrinho morreram num acidente causado por outra pessoa e nós, da família, aceitamos a sugestão do advogado de receber indenização. Isso, perfeito, Aline, exatamente. Aceitar a indenização, gente, é saudável para o sistema, não só para a pessoa, sabe? Mas assim, é a oportunidade da outra parte reparar. Então, nós precisamos aprender a reivindicar a reparação e também aceitar, né, a reparação. Perfeito esse seu exemplo. A Michelle, perfeito, querida, exige humildade e vontade de abdicar do lugar de vítima e do controle que isso traz. Exatamente. Quem é que está no controle, o agressor ou a vítima? A vítima. A vítima, gente, é a pessoa mais controladora, né? A postura, é o papel, porque todos nós também somos agressores e vítimas ao mesmo tempo, né? Mas assim, é um lugar, é um posicionamento que é o lugar mais controlador de todos, porque depois que o agressor causou um mal, agora ele tá na mão da vítima, percebe? E o que que a vítima vai fazer com isso, não é? Para poder equilibrar de uma forma saudável de novo. Muito bom. Um filho abandonado pode reivindicar a reparação dos pais? Um filho abandonado. Um filho abandonado pode reivindicar a reparação dos pais? Não. Aqui é outra dinâmica, porque aqui a gente está falando, gente, olha como a gente faz confusão com isso. A gente está falando de adultos, troca, tá? Estamos falando do equilíbrio entre o dar e o receber, tanto positivo quanto negativo. Estávamos falando da parte negativa. Quando estamos falando de relação entre pais e filhos, não existe troca, não existe equilíbrio entre dar e receber, porque os pais sempre dão, os filhos sempre recebem, tá? Então, os filhos não devem reivindicar nada de seus pais. Se eles estão reivindicando, eles estão fora de ordem, eles estão maior do que os pais, tá certo? Então, não existe essa possibilidade, Leila. Fernando, a outra polaridade, pergunta da Dani. Causei um dano para alguém que não vejo mais. Logo, não tem como reivindicar. Como posso buscar equilíbrio à questão? Muito boa essa pergunta do Fernando, e com essa pergunta a gente encerra, tá bom? Essa pergunta do Fernando é muito boa, né? Ele diz quando você causa um dano a alguém. Olha um exemplo bem comum disso, gente. Um exemplo bem comum são os abortos, né? Então, estamos falando aqui dos abortos, principalmente os provocados. Você causou um dano muito grande a alguém, né? E olha que dano, né? Você tirou a vida de alguém. E você vai ver essa pessoa? Nunca mais, não é? Nunca mais você verá essa pessoa. E no filme Um Homem de Sorte foi exatamente o que aconteceu com a Jacob, a ex-noiva do protagonista, né? E ela fez um aborto
E como é que ela faz a reparação? Não é que todo mundo tem que fazer isso, cada um precisa encontrar um jeito, tá? Mas ela então constrói, né, uma escola para crianças carentes. Você, nesse caso, poderia ajudar, sabe quando eu já fiz isso algumas vezes, você escolhe uma criança para financiar a vida dela dentro de uma creche, financiar assim, você vai dar as roupas que ela precisa, você vai pagar o material escolar, né? Então, você pode, por exemplo, pagar os estudos, estou falando de um aborto, e da reparação que pode ser feita, existem várias possibilidades. Você pode pagar o estudo por um sobrinho que não tem condições, né? Você pode ajudar de alguma forma e sentir que daquele jeito você está fazendo a reparação, tá bom? Cada um precisa encontrar um bom jeito de fazer reparação, né? Não precisa ser diretamente com a pessoa, tá? Ok. Ok, Fernando, ficou claro para você? Gratidão pela participação aqui na aula. As perguntas foram maravilhosas. Gratidão e a aula ficará gravada aqui por 7 dias. E até a próxima aula, próxima sexta-feira aqui nesse canal, tá bom? Grande beijo para todos!